Os números da pandemia do coronavírus são assustadores. De acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins, que acompanha a disseminação do Covid-19 desde o início da pandemia na China, 202 mil pessoas já foram infectadas no mundo. Os levantamentos foram feitos com base em números oficiais registrados pelos setores de saúde. 8.008 mortes foram confirmadas em decorrência do Covid-19. No Brasil, a doença já chegou registrando também números altos e preocupantes. As secretarias estaduais de saúde contabilizam até o momento 372 infectados em 19 estados e no Distrito Federal. Até agora, 3 mortes foram confirmadas no país. Em Minas Gerais, o número de casos confirmados chegou a 14. Na verdade, já temos uma alteração, esse número já subiu. Estamos com 19 casos confirmados, um desses casos aqui em Uberlândia. O último boletim, emitido agora há pouco pela Secretaria de Saúde Estadual, coloca em Minas Gerais, então, com 19 casos confirmados. E o primeiro caso de Covid-19 confirmado em Uberaba foi hoje, agora à tarde. É uma mulher que chegou de Londres no início do mês. Entretanto, essa confirmação registrada em Uberaba não entrou ainda para os números oficiais da Secretaria de Saúde Estadual. A partir do momento que esta confirmação em Uberaba entrar nos números oficiais da Secretaria, serão 20 casos no estado de Minas Gerais. A confirmação em Uberaba saiu agora à tarde, como eu falei aos nossos telespectadores do Cidade Alerta Minas. O Júnior Oliveira tem o posicionamento oficial da administração municipal de Uberaba, porque todo um trabalho está sendo realizado no município, tendo em vista que existem outros casos em investigação, mas sendo esse a primeira confirmação no município. Boa noite, Júnior. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Essa informação foi confirmada pelo prefeito da cidade em pronunciamento oficial ao lado do secretário de Saúde e passaram esse resultado aí. Trata-se de uma jovem de 23 anos que veio de Londres na semana passada. Ela apresentou sintomas da doença, chegou a procurar uma unidade de saúde, logo em seguida ficou em quarentena em casa, aguardando os resultados. O material foi coletado e aí houve esse exame e veio a confirmação. Portanto, primeiro caso do coronavírus em Uberaba, confirmado aí e divulgado pela própria prefeitura, pelo próprio prefeito, como eu disse, em pronunciamento oficial. Então, a partir daí, a prefeitura ainda comunicou que agora começam a tomar outras medidas com relação à prevenção contra a doença. Segundo a prefeitura e o secretário divulgou que outras medidas serão tomadas, outros decretos serão publicados a partir de amanhã com novas medidas contra a doença. A gente vai atualizar aqui os números lá de Uberaba, Luciana. Até agora são 20 casos suspeitos, 15 aguardam resultado e 4 casos foram descartados. No dia de hoje, até o momento, e já incluindo no total acima, já foram incluídos aí mais 3 casos suspeitos. Resumindo, hoje tiveram lá 3 casos suspeitos que já estão dentro desse número. Esses números já foram repassados para a Secretaria de Estado de Saúde e, claro, também compartilhado com o Ministério da Saúde. Mais um sinal de alerta aí na nossa região, nesse caso agora confirmado um caso aí do coronavírus em Uberaba. Júnior, muito obrigada pelas informações. A nossa equipe continua acompanhando o trabalho realizado na cidade de Uberaba. Trabalho de investigação desses mais de 20 casos. Tivemos agora à tarde, então, a primeira confirmação de Covid-19 em Uberaba. Aqui na nossa região também temos uma confirmação em Patrocínio e aqui na cidade de Uberlândia. O estado de Minas Gerais passou, então, para 19 casos confirmados e deve, nas próximas horas, subir para 20 a partir do momento que a Secretaria Estadual de Saúde for notificada oficialmente desse caso confirmado agora à tarde no município. Estamos vivendo uma realidade assustadora no Brasil e o que reflete aí o que temos vivido também em todo o mundo. São mais de 200 mil infectados no mundo, mais de 8 mil mortes e ainda assim há quem diga
que não devemos ter pânico, que não devemos dar devida importância para isso que estamos vivendo, que estamos falando de uma histeria coletiva ou ainda aquelas pessoas que falam em teoria da conspiração. Irresponsabilidade de uns que acabam colocando em risco a vida dos outros. O vírus continua se espalhando, apesar das medidas drásticas que foram adotadas por vários países, principalmente na Europa, que é considerada hoje pela Organização Mundial da Saúde o novo epicentro da pandemia. Para que você, telespectador que está acompanhando o Cidade Alerta Minas, tenha uma ideia do que nós estamos enfrentando em todo o mundo, eu vou te mostrar agora relatos de brasileiros, de pessoas aqui de Minas Gerais que estão vivendo em outros países. Pessoas que estão no meio desse furacão. Para você ter uma ideia, na Itália, nas últimas 24 horas, mais de 400 pessoas morreram por causa do coronavírus. O jornalista mineiro José Júnior enviou aqui para a nossa equipe um relato de como estão sendo os últimos dias por lá. Oi, Luciana, falo com você aqui de Vicenza, cidade no norte da Itália, na região do Vêneto. Estou aqui próximo a Veneza e a 2 horas de Milão, que é na região da Lombardia, que tem o maior número de casos de coronavírus aqui na Itália. Eu estou em casa há 10 dias sem poder sair, nesse isolamento social. A gente só pode sair para ir ao supermercado, para uma farmácia, mas tem que ser tudo bem rapidinho, viu? Agora há pouco foi divulgado o número de pessoas que morreram nas últimas 24 horas. 475 pessoas morreram em decorrência do coronavírus. Aqui na Itália, desde quando começou essa crise, já são 3.000 mortos. Ou seja, é muita gente. E o que o governo mais pede é para que as pessoas fiquem em casa. O isolamento ele é importante porque o vírus é altamente contagioso. E agora o grande problema, a situação que eles discutem aqui hoje, são os profissionais da saúde. Porque esses profissionais estão entrando aí no número de mortos, né? Estão sendo contaminados e eles estão reclamando também das condições de trabalho e das medidas, né, de questão de proteção, porque tem muita gente perdendo suas vidas. E ainda não tem nenhuma data estipulada para a gente voltar e poder sair de casa tranquilamente. Então a situação aqui, os supermercados já começam a faltar algumas coisas e é preocupante, é grave e a gente precisa ficar em casa e espero que isso tudo passe rápido. Pois é, e na Itália, cada dia a situação fica mais difícil. O José Júnior falou ali pra gente sobre essa ordem de não sair de casa e isso tem acontecido em todas as regiões do país. O Lucas, que é um outro mineiro que trabalha como barista por lá, falou mais sobre esse sistema de quarentena que fez todo mundo ficar isolado dentro de casa. Olá pessoal, meu nome é Lucas, eu falo da região da Lombardia. Hoje é o 10º dia da nossa quarentena, não se pode sair de casa. Porém, a gente está com o meu cachorro aqui, a gente está embaixo de casa, então eu posso vir com ele fazer as necessidades dele. Podemos ir no mercado e podemos ir na farmácia. Fora isso, não se pode fazer absolutamente nada fora de casa. Para caminhar na rua, tem que andar com 1 metro de distância de uma pessoa da outra. Para entrar aí nos mercados, você tem que ficar a 1 metro de distância da pessoa. Quando você entra, você em teoria teria que estar de luva e de máscara, porém não se acha mais máscara aqui. Faz 3 semanas que eu tenho procurado, tento tentar achar, mas tá muito difícil mesmo. O que a gente está vivendo é sim um pesadelo. Caso a gente fuja dessas normas, a gente paga uma multa de 200 a 300 euros e com risco de prisão. Não pode sair da cidade, não pode fugir de nenhuma dessas normas. Não. Os restaurantes, os bares, os cafés já estão fechados, definitivamente fechados. No começo, assim como no Brasil, eu sei agora, eles restringiram o horário, só das 2 às 8, de repente aqui também o café só depois das 6, depois das 6 era fechado. Começaram a restringir horários para as pessoas não aglomerarem nos lugares, porém não adiantou. A epidemia se proliferou de uma forma que nem a gente acredita e a coisa ficou bem feia por aqui. É difícil acreditar realmente que a gente esteja vivendo tudo isso. De fato, a Itália é agora o país mais crítico, mas a Espanha também já tem registrado altos índices. Com mais de 47 milhões de pessoas, 11 mil infecções já foram confirmadas na Espanha. O professor universitário da UFO, Josimar Souza, está tentando voltar para o Brasil, mas foi impedido por causa da pandemia. Ele não consegue sair da Espanha e agora também está em regime de isolamento. Olá pessoal, estou desde final de janeiro aqui na Espanha realizando atividades de pesquisa. Na última semana o país foi surpreendido com o aumento vertiginoso no número de casos de coronavírus, o que levou ao governo a impor uma série de restrições à circulação de pessoas. A partir daí eu decidi retornar ao Brasil,
Comecei os trâmites de alteração de passagem, etc. E é aí que começa a minha pequena novela pessoal. Há 2 dias eu recebi um e-mail da companhia aérea informando que o meu voo de Sevilha a Madrid estava cancelado e que de Madrid ao Brasil estava confirmado. Houve 5 minutos de desespero, depois fui começar a ver estratégias de chegar a Madrid para embarcar para o Brasil. Eu vim ontem de trem, foi a opção que eu escolhi. O trem estava completamente vazio, havia apenas eu no vagão. O que demonstra a gravidade da situação. Decidi vir ontem, dormir em um hotel próximo ao aeroporto para evitar algum cancelamento de última hora, e é aqui que eu estou hoje. Estou pedindo todas as alimentações no quarto para evitar qualquer tipo de contato. O centro da crise na Espanha, a metade dos casos na Espanha é aqui em Madrid, o que me deixa um pouco apreensivo e preocupado. Espero que eu consiga embarcar hoje e estar próximo dos meus familiares e dos meus amigos nessa nova etapa que nós vamos viver, né? Desejo sorte a todos vocês e peço também a torcida para que eu consiga regressar ao Brasil. Abraço a todos e obrigado. E é uma realidade que não é muito diferente da vivida por quem está em Portugal. O dia a dia dos portugueses também já mudou. E a minha amiga Ruane Maia, que é jornalista e mora em Portugal há mais de um ano, contou que o sistema de home office já passou a ser adotado por muitas empresas. A população também começou a correr para comprar alimentos e bebidas e várias medidas de segurança foram reforçadas depois que a segunda morte foi confirmada no país. Oi, Lu, tudo bem? Tudo bem, gente? Bem, meu nome é Ruane Maia, eu moro aqui em Lisboa, em Portugal, moro aqui há 1 ano e 3 meses e estou acompanhando essa questão do coronavírus, né, do Covid-19, acompanhando a situação mundial e especificamente aqui em Lisboa. Bem, gente, a situação aqui em Lisboa começou no início de março, os casos começaram a ser confirmados, mas começou mesmo a se agravar e a ficar, começamos a ficar tensos desde a semana passada, desde que a Itália declarou a quarentena. No caso, desde o momento em que a Itália declarou a quarentena, o governo começou a ficar mais atento, várias medidas foram sendo adotadas. Da parte do governo, ele declarou estado de alerta na última sexta-feira, quer dizer o quê? Declarou que as discotecas ficassem fechadas, bares, restaurantes tivessem horário limitado para funcionar. Ele começou, então, a impor restrições com relação aos locais que têm aglomeração de pessoas. E esse movimento fez com que a própria população, de forma voluntária, começasse a tomar um cuidado com relação a isso. Então, muita gente não está mais saindo de casa desde a última sexta-feira, né, desde quando o governo começou a impor essas restrições, e também as empresas começaram a trabalhar em sistema de home office, que é todo mundo trabalhando dentro de casa. A minha empresa, por exemplo, orientou a gente a fazer isso na sexta-feira, então desde segunda-feira eu estou trabalhando de casa. Houve um movimento aqui de desespero das pessoas quererem estocar alimentação e bebida, enfim. Eu saí de casa desde sexta-feira, por exemplo. Eu cheguei do trabalho, não saí de casa no final de semana, mas na última segunda eu fui no supermercado, tentei ir ao supermercado mais próximo e eles estavam deixando apenas um por um entrarem. Para vocês terem uma ideia de como todo mundo voluntariamente foi tendo cuidado. Quem tem os estabelecimentos e a própria população foi tendo cuidado para si e, obviamente, com os outros. Agora, hoje à tarde, o governo está a decidir se vai determinar o estado de emergência. Tudo indica que sim. E nesse estado de emergência, o governo vai ter o direito de impor várias restrições à população e à forma mesmo de vida. Pelo que eu li, o estado de emergência ele dura 15 dias, pode ser renovado esse prazo, mas assim, isso tudo é porque o governo está querendo tomar uma decisão mais forte com relação ao coronavírus, porque os casos estão aumentando. Hoje foi confirmada a segunda morte aqui. E assim, nós estamos na expectativa para ver qual é a decisão do governo realmente. Então assim, para vocês aí no Brasil,
que ainda estão nos primeiros estágios, né, do coronavírus, o que eu poderia dizer é: não tratem como uma simples gripe. Os sintomas podem ser até parecidos, só que é um vírus novo, nós não conhecemos, a evolução dele ela é muito rápida, porque, Brasil, vocês já viram exemplos de outros países, a Europa ela está realmente sofrendo com isso, e o impacto não é só da doença, porque nós estamos esperando também o que vai vir depois, que é o impacto econômico. Lisboa é uma cidade turística e está vazia. A população está dentro de casa, mas também as pessoas não estão vindo mais para cá. Então, Lisboa está uma cidade vazia, não sabemos qual vai ser o impacto econômico disso. Então, Brasil, vocês que têm já esses exemplos, se cuidem, fiquem dentro de casa, façam o possível para não chegar no estágio que chegou aqui na Europa. Desejo muita sorte e muita saúde para vocês. Quero agradecer a gentileza de todos esses meus amigos que participaram desse momento com a gente, trouxeram seus relatos pessoais. Não são atores, não são atrizes, não são artistas, são pessoas reais que trabalham e que tiveram as suas vidas completamente modificadas, que trabalham ali no atendimento ao público e tiveram as suas vidas totalmente modificadas por causa dessa pandemia que nós estamos vivendo. Hoje o Cidade Alerta Minas recebe 2 especialistas aqui para conversar com o nosso telespectador. O pneumologista Dr. Sérgio Pontes e o professor de Direito Carlos Alves, o parceiro aqui do Cidade Alerta Minas de longa data. Os dois estão aqui, pode mostrar os dois aqui ao meu lado, por gentileza. O Dr. Sérgio à minha esquerda e o professor Carlos à minha direita. Os dois estarão aqui com a gente para responder dúvidas dos nossos telespectadores. Você que me acompanha pela tela da TV Paranaíba pode participar do programa enviando seus questionamentos para o WhatsApp do Cidade. Pode mandar principalmente aqui na nossa transmissão no Facebook, facebook.com/Cidade Alerta Minas. Vamos responder as suas dúvidas sobre a Covid-19, sobre o coronavírus e também dúvidas ligadas ao direito. Muitas pessoas estão preocupadas com pagamentos, com atrasos, com empresas que não estão adotando medidas de segurança. Tudo que você quiser saber, a gente vai responder hoje aqui no Cidade Alerta Minas. Eu quero chamar a sua atenção novamente para os dados que estão sendo registrados em todo o mundo por causa da pandemia de coronavírus. No mundo, nós temos registros de cerca de 2.002 pessoas que foram infectadas. Esses dados foram obtidos por uma universidade que faz um acompanhamento oficial com base em registros oficiais dos setores de segurança de cada país. Temos também 8.008 mortes. E a gente vai mostrar agora o cenário no Brasil. Estamos acompanhando a evolução rápida do coronavírus e aí a gente tem no Brasil já até o momento 372 casos confirmados em 19 estados e no Distrito Federal. Dados esses das secretarias estaduais de saúde. Estamos nos baseando nos dados da Secretaria Estadual de Saúde, que é a primeira a fazer a confirmação. Depois, a Secretaria notifica o Ministério da Saúde, que faz uma atualização. Por isso que há esse desencontro de informações. Cidade Alerta Minas vai se basear hoje nos dados das Secretarias de Saúde. Dos 372 casos confirmados em 19 estados e no Distrito Federal, a gente também tem 692 casos em investigação, 3 mortes confirmadas até o momento. Isso no estado de São Paulo, que a gente teve a atualização agora à tarde. No estado de Minas Gerais, tivemos uma atualização no quadro agora há pouco, com base no último boletim enviado pela Secretaria de Estado de Saúde. Em Minas Gerais, subiu para 19 o número de casos confirmados de coronavírus, 19 casos confirmados de Covid-19, um caso aqui em Uberlândia. E agora à tarde, nós tivemos a confirmação da Prefeitura de Uberaba de que tivemos um caso registrado oficialmente também no município de Uberaba. Portanto, vamos ter ainda um acréscimo de mais um número aqui nas próximas horas, quando ele for atualizado para 20 casos confirmados oficialmente. Começa o bate-papo, professor Carlos, me dê licença, com o doutor Sérgio. Diante dos relatos que nós mostramos, diante dos números que nós estamos mostrando, números oficiais, há ainda pessoas que insistem em dizer que estamos vivendo um momento de histeria. O que nós estamos enfrentando, doutor, é uma histeria ou já podemos aí realmente nos coçar para mudar essa realidade e combater o vírus de frente? O novo coronavírus, né, o Covid-19, ele é um novo vírus, muita coisa que a gente não conhece, o perfil exato, né, da manifestação dessa doença. O que a gente sabe hoje são trabalhos recentes
principalmente derivados da China, né, do surto inicial, mas o que é mais importante hoje é a mudança de atitude, né? Medidas de higiene pessoal, principalmente a lavagem das mãos, a questão do isolamento social, principalmente nesse período agora, é justamente para evitar a disseminação desse germe. Né? A gente sabe que ele tem um poder de propagação muito grande, né? O poder de letalidade dele é pequeno, por incrível que pareça, é em torno de 4,1%, mas a disseminação do germe ele é muito grande. Então, o contato pessoa a pessoa, o aperto de mão, o abraço, o beijo, a tosse, o espirro, né? Até a proximidade entre uma pessoa doente, fica mais fácil você adquirir esse germe. Então, é muito importante essas noções básicas de higienização. A histeria, a paranoia, eu acho que ela tem que ser evitada, né? A gente tem que evitar o caos. Por quê? A procura desenfreada pelas clínicas, pelos pronto-socorros, pelos hospitais, isso aí é muito perigoso, porque a gente vai inflar, né? A gente vai inflar o atendimento nesses locais de pessoas que não têm necessidade de estar ali, né? Então, isso aí pode promover um pico na curva, né, do número de casos. E o grande objetivo hoje é a gente não ter esse pico, a gente ter um aumento lento, de forma que os programas de saúde, a secretaria, o próprio Ministério de Saúde, os profissionais de saúde de maneira geral, consigam gradativamente estar atendendo esses pacientes. Não devemos entrar em pânico, mas estamos vivendo sim um momento preocupante que não tem nada a ver com teoria conspiratória, é a realidade. Sim, é a realidade, com certeza. Doutor, eu já quero, pegando o gancho do que o senhor falou, a gente tem dois questionamentos ligados à mesma coisa. O Malaquias no Instagram pergunta quando ele deve procurar um médico, que também é a pergunta enviada pela Eliane. Ela diz quando devo levar uma criança ao médico, já que dizem que são assintomáticos, né? Mesmo estando com gripe, em que momento é o ideal a gente procurar um médico? Sim. Ótima pergunta. Inclusive o governo ele lançou um protocolo para orientar a gente sobre isso aí, né? Porque como é algo novo, né, a gente precisava desse tipo de protocolo. Então, o protocolo é bem claro. Paciente com febre, com tosse persistente, principalmente falta de ar, né? Esse paciente ele mereceria uma avaliação médica, tá? Fora isso, ele não tem indicação de procurar qualquer profissional da área da saúde por N motivos, né? Um deles é inflar o sistema de saúde, é ficar exposto a pessoas que estão doentes, né? Você está indo para um local onde vai ter uma aglomeração de pessoas e pode ter alguém doente ali que pode passar, inclusive, ali no pronto-socorro, no hospital. E aí, o Isaías Inácio participa com a gente pelo Facebook do Cidade Alerta e o questionamento dele é o seguinte: esse recolhimento da população não está muito precoce, tendo em vista aí o número de casos confirmados e índices de morte no país? De jeito nenhum, né? É uma atitude muito sensata, porque como eu falei, o grande objetivo agora é a gente tentar bloquear ou minimizar a disseminação, né? Como já é sabido, né, a permanência do vírus, ele pode ficar por dias ali no ambiente, né? Então, a atitude mais sensata hoje e que talvez tenha maior resposta em termos de saúde é o isolamento social, principalmente dos pacientes que têm fatores de risco, doentes cardiovasculares, diabéticos e pacientes com doenças pulmonares. Agora eu vou para o professor Carlos, porque o questionamento chega referente a esse isolamento. Muitas pessoas estão questionando, as crianças foram obrigadas, vamos colocar isso de obrigada aí porque foi uma determinação, foram obrigadas a ficar em casa nesse isolamento, mas algumas escolas particulares vão continuar cobrando o valor. Isso é ilegal ou eles podem sim cobrar o valor da mensalidade? Luciano, olha, a grande questão que se coloca hoje é o seguinte: relação contratual ela está pautada numa ideia de boa-fé, numa ideia de lealdade entre as partes. Esse é o momento da gente pregar esse tipo de coisa nas relações jurídicas sendo estabelecidas, principalmente nas relações contratuais. Como nós vivemos uma situação excepcional, a melhor coisa hoje é o equilíbrio, é a manutenção dessas relações contratuais e, ou seja, consequentemente, os pais que também têm filho em escola particular continuem promovendo o desembolso do pagamento das mensalidades e certamente essas escolas, elas atendendo às determinações do poder público, elas estabelecerão um cronograma para a reposição dessas aulas. Até porque ano letivo ele tem que ter 200 dias e isso aí é
uma obrigação estabelecida pelo MEC, então certamente haverá a prestação de serviço. Então nada se justifica hoje a suspensão do pagamento. O Gladstone Lima também faz um questionamento direcionado ao senhor, professor. Se eu não tiver como pagar a fatura do meu cartão de crédito, como posso resolver essa questão, visto que sou comerciante e se meu comércio fechar, aí é que eu não tenho como pagar ninguém? Existe uma grande preocupação no que diz respeito a isso. Isso por quê? Eu digo a você, porque vai haver um impacto econômico muito grande em relação a isso. Isso aí a gente já considera e já sabe. A melhor coisa é fazer o quê? Equilíbrio. A melhor coisa é fazer o quê? Sentar e renegociar essas questões. Tá? Então, mantendo o quê? Mantendo uma ideia de solidariedade, seja na execução contratual, na pré-execução contratual, durante o contrato e pós o contrato. Isso aí que a gente chama de lealdade ou o princípio da boa-fé objetiva. Então vamos sentar e vamos renegociar. O momento agora é de solidariedade e isso deve permear todas as relações jurídicas que nós temos. Doutor, a Sheila Santos pergunta, ela diz o seguinte: eu tenho câncer e trabalho num posto de saúde. O questionamento dela é: eu devo me afastar do serviço ou não é necessário? De maneira geral, ela também está no grupo de risco, né? A gente comentou sobre os pacientes com doenças crônicas, mas pacientes com idade acima de 60 anos, principalmente acima de 70. E qualquer paciente que tenha um imunocomprometimento, ou seja, o paciente com câncer, o paciente que está fazendo quimioterapia, é o paciente com hepatite, a mesma coisa para o diabético, é um paciente de um risco maior. Então, se eu olhar lá no protocolo, ele se encaixa naquele paciente que tem que ter o isolamento social. Então, o ideal, ainda mais ela como profissional de saúde, pelo que eu entendi aí, deveria não permanecer no recinto onde ela exerce a atividade laboral. E aí nós entramos em um outro questionamento, também enviado por telespectador do Cidade Alerta Minas, o Oséias, que ele diz o seguinte, professor Carlos: a empresa onde eu trabalho não adotou nenhuma medida para os trabalhadores externos, sendo que os internos já estão em home office. O que pode ser feito nesse caso? Se ocorrer algum tipo de problemas, a empresa está assumindo o risco. Ela se torna garantidora da não ocorrência de nenhum tipo de contaminação. Se ela é garantidora e ela não toma ou não segue as orientações, poderá ser responsabilizada civil e administrativamente. Ontem fiz um comentário contigo sobre a Lei 13.979 e essa lei ela prevê algumas questões até no que diz respeito às relações trabalhistas. Por exemplo, essa pessoa que acaba de dirigir a pergunta ao Dr. Sérgio aqui, o que acontece? Se ela faltar ao trabalho, a falta é considerada como justificada, ou seja, não pode haver o desconto na folha de pagamento. Isso foi uma determinação daquelas medidas administrativas que o governo federal adotou recentemente, a partir de fevereiro. Ou seja, existe uma preocupação no que diz respeito a isso. Então, se a empresa dele resolveu não atender as determinações governamentais, se tornará responsável por uma prática e, eventualmente, por algo que ocorra ali. Aí, o que acontece? O Poder Judiciário depois vai apurar o tamanho dessa responsabilidade civil advinda desse tipo de ato. Quando a gente fala de todo esse isolamento, essa quarentena, nós falamos aqui, eu falei ontem no Cidade Alerta Minas e vou repetir, nós estamos falando de um certo privilégio concedido a uma pequena parcela da população. Prova disso é o que a Suelen deixou aqui pra gente. Ela disse que tem uma menina que estuda e ela trabalha, só que não tem com quem ficar a criança depois que houve essa suspensão de aulas. E o patrão também não quer dar os dias para ela de descanso, mesmo ela tendo férias vencidas. Não quer liberar ela do serviço. O que ela pode fazer nesse momento com uma criança que não tem com quem ficar e ela, mesmo tendo férias vencidas, não podendo sair do trabalho para cuidar da filha? Meu Deus do céu. Aí, olha só. A humanidade acabou, né? Não tem. O que parece para mim, assim, que o pessoal não está entendendo a gravidade do problema que a gente está vivendo, sabe? Não está entendendo. Parece que não se compreendeu, a ficha não caiu ainda. Hoje vejo pessoas aglomeradas em certas regiões da cidade de Berlândia, em barzinhos de Berlândia mesmo. Parece que o pessoal ainda não compreendeu que isso pode gerar responsabilização civil, sim, desses empregadores. Isso pode gerar uma série de repercussões e que eles responderão pelos seus atos. Mas por quê? Porque nós vivemos uma situação excepcional, nós vivemos uma situação onde certos direitos que nós temos, que são fundamentais, eles têm que ser restringidos nesse momento. E se não forem, se a gente não atender certas determinações do governo, bom, cabe a esse mesmo governo fiscalizar, atuar e punir essas pessoas. Doutor Sérgio, muitas pessoas perguntando sobre grupos de risco.
se pessoas com lúpus entram nos grupos de risco e como essas pessoas devem agir diante de uma situação como essa, onde elas não conseguem liberação do empregador. Como uma pessoa que está dentro do grupo de risco consegue se prevenir tendo que continuar trabalhando? Olha, é uma situação complicada, porque, na verdade, esse paciente, como ele é considerado grupo de risco, o paciente lúpico, né, como qualquer paciente que tem uma doença autoimune, né, e dependendo da medicação que ele utiliza, ele está lá no grupo de risco, ele está lá na população vulnerável. Então, ele não deveria ficar exposto e está lá no grupo de isolamento social, de fazer quarentena mesmo. Então, o ideal seria conversar com o empregador, tentar chegar num algo comum, talvez até tentar convencer o empregador que se ele ficar ali, ele tem um risco maior de adquirir a doença fora e levar para dentro da empresa. E expor também o dono da empresa. Eu acho que seria como um colega professor falou, eu acho que tem que ter um bom senso, né? E a solidariedade, ela deve existir. A gente sabe que muita gente vai perder dinheiro, né? Muita gente, vão ver perdas políticas também, a gente sabe com relação a isso aí, mas é um momento de bom senso. A gente tem que evitar o caos, mas eu acho que todo mundo deve conversar e chegar numa decisão comum para a gente evitar esse pico, né, de doença, justamente para não sobrecarregar o sistema de saúde. Professor, pode haver uma punição para empregador que não quiser liberar o funcionário que está no grupo de risco? Pode haver sim. Eu vou pegar o gancho do que o doutor está falando aqui e vou te falar uma coisa, Luciano, com muita tranquilidade. Se, através de acordo entre empregador e empregado, não chegar a uma solução consensual que deveria hoje permear todas as ações que estão acontecendo aí, eu falo para você que me fez essa pergunta aí em casa. Se dirige ao Ministério Público do Trabalho e deixa o Ministério Público do Trabalho entrar com uma ação civil contra esses empregadores irresponsáveis, que acham que a gente está simplesmente enfrentando uma gripezinha. Não estamos enfrentando uma gripezinha, não. Nós ainda estamos longe do pior momento no que diz respeito a essa crise. É uma questão de saúde que justifica certas medidas que são excepcionais, que paulatinamente foram dadas e estão sendo tomadas pela Lei 13979, que alinha o Brasil com certas questões da Organização Mundial de Saúde. Um dos grandes questionamentos, uma das grandes dúvidas também, doutor, se refere a medicações. Tem uma telespectadora, Isabel, ela diz o seguinte: crianças que têm epilepsia, se contraírem o vírus, tem alguma restrição com os medicamentos? Sou mãe de 2 crianças com epilepsia, uma com 12 e outra com 3 anos. Hoje a gente não tem nada com relação às medicações para epilepsia. O que a gente tem hoje de trabalho científico é com relação ao uso de anti-inflamatórios, corticoides sistêmicos, né, tomados ou injetáveis, e antibióticos, né? Hoje a gente, com relação aos antiepilépticos, a gente não tem nada definido, né? Muita gente me procura a respeito dos pacientes com asma, com DPOC, que usam o corticoide inalatório, né? A gente tem protocolos, cada sociedade está soltando seus protocolos, né? A Sociedade de Pneumologia, a Sociedade de Cardiologia, de Infecto, todo mundo está soltando esses protocolos justamente para orientarem não só os colegas, mas os próprios pacientes também. A gente recebeu uma ligação aqui no estúdio da TV Paranaíba agora de um telespectador, professor Carlos, querendo saber o seguinte: ele diz que ele trabalha numa empresa com mais de 3.000 funcionários. Nada foi feito e a empresa não quer liberar essas equipes para fazer home office. O que pode ser feito por parte dos funcionários? Eles podem fazer uma movimentação? Eles estão assegurados pela lei? Sim. O ideal é que ocorresse um acordo coletivo de trabalho. O representante sindical dele sentasse com essa empresa, reunisse com essa empresa e fizesse um acordo coletivo para suspensão das atividades. Mas, já que isso não foi feito, mais uma vez peço. Por que eu estou pedindo para o pessoal procurar o Ministério Público do Trabalho? Porque eu não quero que você que está me vendo aí, ocorra contigo uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Que você constitua um advogado, entre na justiça e aí vai ocorrer a rescisão do seu trabalho. Não, do seu contrato de trabalho. Não, procure o Ministério Público do Trabalho, que ele tem instrumentos processuais para fazer o quê? Para pegar e simplesmente atuar contra esse empregador que atua de maneira irresponsável, que atua contra determinações que o governo federal está estabelecendo agora. Não só o governo federal, mas o estado de Minas Gerais e o município de Uberlândia. Porque, volto a insistir, a Lei 13979, ela deu poderes a esses entes federativos de atuarem de forma excepcional. Por quê?
por conta da situação extrema que a gente está vivendo. Ou seja, uma situação extrema, eu vou adotar medidas que são extremas. Procure, então, o seu direito lá, procure conversar com o Ministério Público Federal e deixe que ele atuar em seu nome. 3 mil empregados, isso aí, meu Deus do céu. É uma empresa que está se caracterizando por não respeitar o momento vivenciado hoje. Então, existem instrumentos processuais para pegar e fazer o quê? Para forçar essa empresa a se enquadrar dentro do momento que vivemos. Doutor Sérgio, a Helena Cardoso disse pra gente que trabalha em uma lavanderia hospitalar e ela está preocupada. Eu acho que o questionamento dela vai muito além também, a dúvida de outras pessoas. Se fala da propagação do contágio do coronavírus por vias respiratórias, por toque e tudo mais. É possível ter contato com roupa de paciente ou de pessoa infectada? Tudo isso é preocupante? A gente deve redobrar, então, a atenção. Sim, ela como ela trabalha numa instituição de saúde, essas instituições elas também têm protocolos específicos, né? Então, com certeza ela deve ter tido contato com isso aí. Se não, procurar, né, o administrador, porque existem situações que é necessário utilizar equipamentos além da máscara, né, como luvas, um avental específico, né, fazer o descarte disso aí em local apropriado, né, questão de calçado também, tudo isso. Isolamento respiratório também, às vezes ela trabalha num setor que não está cuidando diretamente de pacientes com casos suspeitos, então vai depender muito de caso a caso, né? Tem uma telespectadora que ela manda o seguinte, o Alessandro, na verdade, entrou em contato com a gente, dizendo o seguinte, que a filha dele está chegando hoje de Londres, chega em Uberlândia. A princípio, não está doente, não tem nada, mas o que se deve fazer? Esses pacientes que estão chegando de viagem nesse momento, viagens internacionais e nacionais também, o que se faz agora? O que a gente tem hoje documentado é isolamento, né? Mesmo ela estando assintomática, ela tem indicação de ficar isolada pelo menos 14 dias. Né? Quando a gente fala isolamento, é isolamento de verdade, né? Não é ir se apresentar para os parentes, não é chegar no aeroporto, barzinho, nada. É para ficar em casa isolada no quarto, ninguém ficar entrando no quarto, essa paciente ficar sozinha dentro do quarto, né? E até questão de alimentação e tudo, tem que tomar muito cuidado que ela não pode entrar em contato, mesmo sendo assintomática. A gente sabe que em torno de 80% dos pacientes vão ter a forma leve, no máximo moderada, e alguns vão estar assintomáticos e podem propagar o novo coronavírus. Então é por esse motivo a necessidade do isolamento após a chegada da viagem. Bom, tem uma portaria expedida pelo Ministério da Saúde que regulamenta a Lei 13.979, que estabelece prazo de isolamento de 14 dias com a possibilidade de mais 14 dias a serem decretados. O que acontece no que diz respeito a isso? Há uma limitação clara do seu direito de ir e vir, perfeitamente possível nesse caso. Então, essa questão que o Dr. Sérgio está falando, ela casa bem com essas questões. Hoje existe uma preocupação grande no que diz respeito a isso. A lei determinou esse tipo de medida e a portaria estabeleceu esses prazos. Então, 14 com a possibilidade de isolamento, por mais 14 a gente dobrar o prazo. Aí não sei se esse prazo é suficiente, mas acredito que o Ministério da Saúde ele deve ter consultado aí os seus especialistas, delimitando essa possibilidade. Vou estender aqui agora uma pergunta ao Dr. Sérgio, manter essa telespectadora sob sigilo. Ela disse que trabalha em uma unidade hospitalar e que lá está faltando luva, máscara, até papel toalha para que os servidores possam lavar as mãos. Ela fica preocupada, pois, como o senhor disse, nós não estamos ainda no ponto crítico desse vírus. Servidor que continua trabalhando e que não tem nenhum respaldo, a gente está dando um prato cheio para contaminação. É verdade. A gente volta na história do caos, né? Hoje está existindo uma busca desenfreada, né? Por luvas, máscaras, álcool em gel, né? E isso aí está levando à falta desses insumos nas unidades de saúde. Então, nós profissionais da saúde, nós que lidamos com a população de maneira geral, a população doente, na maioria das vezes, a gente acaba ficando mais refém
nessas situações. Então, isso aí é algo que ela tem que ser discutido com o administrador dessa unidade, até a viabilidade, né, uma forma de resolver esse problema, de repente entrar em contato com a secretaria e ver uma unidade que tem um contingente maior de insumos e passar para essa unidade dela, mas é uma situação de risco esses colegas continuarem atendendo nessa situação. Vou pedir licença para vocês dois nesse momento. A gente já está com o Vinícius Lemos posicionado? Eu já posso chamá-lo? Posiciona o Vinícius Lemos, por gentileza. Posiciona o Vinícius Lemos, por gentileza, para falar sobre o álcool que a gente está fornecendo para as equipes. Eu só preciso dele ao vivo aqui comigo. E enquanto ele está posicionando o Vinícius Lemos, eu vou continuar trazendo questionamentos. Só você, telespectador, não esqueça qual câmera que eu tenho que olhar, porque até agora eu estou perdida. Essa aqui, você que está me acompanhando em casa, nós estamos recebendo aqui no Cidade Alerta Minas hoje 2 especialistas. O Dr. Sérgio, que é pneumologista, e o professor Carlos, que está tirando todas as dúvidas legais ligadas a essa pandemia de coronavírus que nós estamos enfrentando. O doutor Sérgio vai tirar as suas dúvidas sobre o coronavírus. Você tem canais aqui para entrar em contato com a gente, facebook.com/Cidade Alerta Minas, e entra em contato com a gente também pelo nosso WhatsApp 998829988. Eu abri uma caixa de questionamentos ali para os nossos telespectadores no Instagram, tanto no Cidade Alerta Minas quanto no meu aqui pessoal, e um questionamento que chegou foi do Flávio Augusto. Ele está dizendo que ele tem 27 anos, ele é cadeirante, e eu queria saber se essas pessoas que têm deficiência física estão aí no grupo de risco para contrair o coronavírus ou não. Teoricamente, não. Ele não se enquadraria no grupo de risco, a não ser que ele tenha alguma outra doença, né? Como eu falei, uma doença cardiovascular, diabetes, algum problema pulmonar, ou seja, imunodeprimido. Mas o fato dele ele ter uma deficiência física que parece uma deficiência ósseo-muscular, né? Tem que avaliar isso aí também, porque algumas doenças que fazem a imunidade cair também pode levar à situação de cadeirante, né? Mas se for uma questão só ortopédica, né, algum acidente que ele teve, não é considerado um fator de risco. O pessoal aqui continua perguntando sobre questão de contágio, mas antes eu quero passar uma pergunta para o professor Carlos, do Alexandre Dias. Ele está dizendo que não seria mais fácil decretar o fechamento de todos os comércios e as indústrias, porque todos entendem o momento, que acaba sendo muito difícil, mas a empresa também precisa manter o seu caixa girando, precisa manter o seu emprego. Sim. Entra novamente na questão de acordo entre empregador e servidor. Eu não gosto de falar empregado, eu acho uma palavra muito feia. De empregador e funcionário. Sim. Nós estamos falando mais de uma questão humanitária do que uma questão legal nesse momento. Exatamente. Bom, o que vai acontecer nesse momento, igual o que eu prego nesse momento, é um equilíbrio nessas relações. Tem um terceiro elemento aí, não é só a questão econômica, não só a questão laboral, mas tem a questão da coletividade, da gente pensar agora de forma coletiva. E é por isso que o poder público ele tem manejado através de algumas leis, tem manejado através de alguns órgãos, coisas bastante interessantes no que diz respeito a isso, atuar de forma preventiva, tá? Então é por isso que certas recomendações têm sido feitas, igual hoje, por exemplo. Hoje já saiu uma recomendação, que você que está me assistindo aí, de uma atuação preventiva do Ministério Público Estadual, no sentido de as pessoas que são inadimplentes no pagamento de água e conta de energia elétrica, essas pessoas não terem a sua energia elétrica cortada no prazo de 60 dias. É uma medida excepcional? É uma tentativa de atuar de forma preventiva nesse sentido. Então, essas questões aqui, eu entendo a função social da empresa, só que eu entendo também que existe uma função social, existe um direito social à saúde, que hoje a gente tem que preservar. Até porque, pessoal de casa, compreenda, a gente não está vivendo ainda a fase de pico, a gente está crescendo, o doutor Sérgio está falando isso, e nós não temos leitos suficientes para atender toda a demanda. Por isso já houve até uma recomendação que as cirurgias eletivas sejam suspensas, procedimentos que podem ser adiados sejam cancelados momentaneamente, né? Eu não defendo certas restrições de direitos fundamentais, liberdade de ir e vir, a questão das relações de trabalho, mas eu defendo, nesse momento, a atuação dos poderes, dos órgãos da administração pública, só que eu quero que a sociedade também ela tenha a sua parte, ela seja responsável por atuar também. Entender o que está acontecendo e acompanhar as diretrizes e as decisões que estão sendo tomadas.
Então, quando a gente pede isolamento, quando o Dr. Sérgio fala nessas questões assim, não simplesmente a gente está falando porque eu gosto de pegar e gosto de atingir certas questões que são legais. O meu ponto não é esse. O meu ponto agora é agir de forma coletiva para a gente evitar um mal maior, porque ele já está ali. O coronavírus já está aqui, ele já está na nossa sociedade. Agora, o que eu não quero é que a gente chegue numa situação extrema como seus colegas da Itália, da Espanha e de Portugal, eles têm vivenciado. Eu vou fazer uma geral aqui, porque são várias categorias de profissionais que estão participando da nossa transmissão nesse momento, enviando questionamentos também para o WhatsApp do Cidade Alerta Minas. Profissionais de telemarketing, frentistas, caixas de supermercado, pessoal que trabalha no atendimento ao público, já que nós não tivemos nenhuma dessas atividades suspensas, todos preocupados com o contágio. Muitas empresas sequer ofereceram alguma forma para eles se prevenirem ali, né? Álcool em gel, mas o que eles podem fazer por conta própria? Mesmo sabendo que a empresa deveria ter fornecido. Sim. Mas é uma questão agora de responsabilidade. Eles querem saber o que pode ser feito para se trabalhar com prevenção, se trabalhar com segurança. Não existe nenhuma conduta específica com relação ao coronavírus. Essas orientações que a gente vem passando de lavar adequadamente as mãos, né, com água e sabão, com álcool gel, evitar tossir e levar a mão imediatamente ao rosto, ou encostar no nariz, no máximo usar o dorso do braço ou um lenço que deve ser imediatamente descartado e depois lavado as mãos, o próprio isolamento, a distância entre as pessoas. Na verdade, isso aí já existe há muito tempo, são atitudes que a gente utiliza já para diversos tipos de viroses, né, mas que devem ser mais enfatizadas nesse momento. Então, você que trabalha numa instituição, né, que lida com o público diretamente, teoricamente você não tem indicação de usar, por exemplo, máscara, mas deveria ter na instituição, né, ali disponibilizado o álcool em gel, até mesmo máscaras, para aquelas pessoas que procurarem essa instituição e estiverem tossindo ou então relatarem que estão com febre, alguma coisa assim, o ideal seria que essas pessoas colocassem a máscara. A máscara não é para me proteger, é para proteger a pessoa que não está doente de entrar em contato com o germe. É a mesma história do ônibus, do metrô, né? Porque eu utilizo o sistema público, então eu tenho que usar máscara? Não. Né? É melhor você ter a máscara ali e entregar para uma pessoa que está tossindo, que está espirrando e tudo, do que você usar a máscara. É muito melhor você higienizar as mãos depois que você usa ali um metrô, o ônibus, do que qualquer outra atitude. Agora, em casa você deve manter uma boa alimentação, uma boa hidratação, tá? Pelo menos de 6 a 8 horas de sono por dia são medidas que teoricamente melhoram a imunidade e vão te proteger um pouco a mais com qualquer tipo de virose. Bom, para as categorias assim como a imprensa, que não podem parar de trabalhar, afinal de contas, se a gente não está aqui, o pessoal de casa não sabe o que está acontecendo no mundo, professor Carlos, doutor Sérgio, todo mundo aqui que está trabalhando, a gente tem que adotar medidas de autoprevenção, vamos chamar assim, álcool em gel e tudo isso. Coloca o Vinícius Lemos aqui para mim, por gentileza. Porque aqui, na TV Paranaíba, por exemplo, se teve uma preocupação muito grande em dar todos os suportes para as equipes. A gente tem álcool em gel espalhado em todos os cantos. Sim. Os nossos convidados aqui viram que na entrada aqui do estúdio já tem o álcool em gel. O cumprimento hoje foi de cotovelo, né, doutor? Foi só aquele cotovelinho de longe. Na redação a gente se cumprimenta com os pés. Abre o Vinícius Lemos aqui para mim, porque até mesmo as equipes que estão na rua estão andando com um aparato todo especial, né, Vini? Vocês saem para fazer as reportagens, mas em segurança, na medida do possível, o álcool em gel tá sempre aí do lado de vocês. Pois é, né, Lu? A gente que tem o contato com todo mundo na rua o tempo todo, a gente está fazendo as reportagens, todo esse material que a gente traz aqui diariamente, a gente precisa. O álcool gel, inclusive, é um álcool gel que eu coloco como quase que industrial, né? Porque em quantidades industriais, porque a gente sempre precisa, o tempo todo, conversando com as pessoas, a gente até evita o contato com o comprimento, mas a gente tem o álcool gel. E não só isso, Lu, a gente também tem agora essa solução aqui também que serve para esterilizar o microfone. Ela é uma borrifada aqui e aí está todo mundo protegido, não só a gente, como também o entrevistado. Até porque a gente está entrevistando a pessoa, a gente leva o microfone até a pessoa. Então, colocando essa solução, fica esterilizado o microfone, que também é nosso material de trabalho, carro, câmera, sempre tudo esterilizado para que a gente possa levar o serviço, fazer o serviço e levar a informação
com segurança também para quem está em casa e para a gente que está aqui na rua. E aí, falando do álcool em gel, Vinícius continua aqui comigo. A gente está falando do álcool em gel e nesses últimos tempos, nessa pandemia, houve uma busca desenfreada e assustadora pelo produto em farmácias, supermercados e vários outros produtos que também passaram a ser procurados. Máscaras cirúrgicas, né, todos equipamentos, luvas. Com isso, o que começou a acontecer? Faltar no mercado e quando era reposto, com o preço muito acima do normal. Vou confessar aqui, ontem mesmo eu paguei R$25 num frasco pequeno de álcool em gel. Me senti assaltada? Me senti. Mas numa situação de necessidade, o que a gente vai fazer? Entretanto, essa farra dos preços deve ter prazo para acabar. Neste momento, o Vinícius Lemos está acompanhando uma reunião, está esperando terminar uma reunião, onde nós temos uma comissão que está trabalhando exatamente isso, né, Vini? Para combater os preços abusivos em cima desse tipo de produto e de tudo também que é vendido em supermercados, farmácias, para que não haja um superfaturamento aí. Pois é, Lu, a reunião começou agora há pouco, envolve o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, também o PROCON Municipal, além das polícias militar, civil e até mesmo os empresários aqui da cidade. Essa reunião visa justamente evitar que os preços disparem mais do que já dispararam, evitar o abuso. Houve uma conversa com os empresários do setor, pelo menos quem fabrica o álcool gel, para saber como é que está a produção. E tem um detalhe, essa produção pode sofrer qualquer tipo de problema por falta de matéria-prima. Dessa maneira, o Ministério Público pretende, já num primeiro momento, fazer um termo de ajuste de conduta para que seja possível produzir aquele antigo álcool líquido. Antigo não, na verdade, que era vendido em qualquer comércio aqui da cidade, do nosso país, para que esse álcool possa novamente ser comercializado, esse tipo de álcool líquido a 70%, ser comercializado em qualquer tipo de comércio aqui da cidade, ser vendido em qualquer tipo de comércio da cidade, justamente por causa da dificuldade da fabricação do álcool gel. Além disso, controlar os preços e controlar a quantidade de vendas, a venda, na verdade, de unidades por pessoa, por CPF. Ninguém vai poder fazer um estoque de lá levar caixas de álcool gel. A pessoa vai poder levar o álcool gel de maneira bem racionada. Isso tudo, na verdade, está sendo discutido. Se é possível fazer isso e como é possível fiscalizar dessa forma, justamente para evitar o corre-corre, a correria do pessoal, para que essas pessoas não tenham a possibilidade de levar uma quantidade indiscriminada de álcool gel para casa ou desse álcool a 70% álcool líquido, caso haja qualquer tipo de necessidade, né? A questão é prevenção, prevenir o excesso de venda, o excesso do preço e, claro, para que as pessoas possam ter acesso ao álcool que hoje é tão necessário por conta dessa pandemia. Lu? Obrigada, Vini, pelas informações. Os nossos especialistas vão continuar com a gente aqui no estúdio para trazer mais respostas aos questionamentos dos telespectadores. O Conselho Nacional de Justiça recomendou que as prisões sejam evitadas e medidas como prisão domiciliar e tornozeleiras eletrônicas sejam aplicadas de acordo com a gravidade de cada caso. Essa medida atinge também as delegacias de polícia civil. Júnior Oliveira vai explicar para a gente como é que vai funcionar a partir de agora, Júnior, o trabalho das polícias, da Polícia Civil aqui no estado. Afinal de contas, a gente está se cuidando, né? Mas quem está cuidando deles? Pois é, Luciana, a intenção do Conselho Nacional de Justiça é padronizar essas diretrizes, porque a gente fica vendo aí os tribunais de cada estado tomando as suas medidas e também emitindo algumas recomendações, mas isso não quer dizer que a cadeia vai ser aberta e todo mundo será solto. A gente tem alguns exemplos aqui, como a gente observou nessa recomendação do CNJ. No caso aqui, por exemplo, de pessoas presas por dívida alimentícia, há a possibilidade dessas pessoas cumprirem prisão domiciliar. Tem também a questão dos adolescentes, as medidas socioeducativas poderão ser flexibilizadas e deixaram bem claro também, o Conselho deixou bem claro também a situação de prisões em flagrante, havendo a possibilidade de suspender as audiências de custódia. A intenção, nesse caso, segundo o próprio Conselho, dessas medidas, padronizar uma medida para combater o vírus, né, o coronavírus.
E nesse caso também resguardar aí a segurança, a saúde das pessoas que trabalham nos tribunais, magistrados, os agentes de polícia, até mesmo os próprios presos. Enfim, são medidas que podem ser tomadas, essas recomendações que estão sendo recebidas por tribunais em todo o país. Agora sobre a Polícia Civil, Luciana, ainda assim, para manter essa análise aí de todas as prisões em flagrante, quanto ao funcionamento da Polícia Civil, que são onde esses flagrantes são ratificados, né? O delegado-geral da Polícia Civil aqui de Uberlândia está aguardando a orientação de ordens superiores, no caso, essas ordens vindas de Belo Horizonte, para saber como é que a Polícia Civil vai trabalhar a partir de agora, já que essas recomendações estão vindo direto do Conselho Nacional de Justiça. É aguardar. Amanhã, provavelmente, teremos novidades. Obrigada, Júnior. E os servidores da segurança pública também receberam instruções para lidar com a pandemia do coronavírus. Teve uma capitã da Polícia Militar aqui de Minas Gerais que gravou um vídeo explicando quais foram os procedimentos adotados pela PM para garantir, para resguardar a segurança da saúde desses servidores que não podem parar de trabalhar. Você vai acompanhar comigo agora. A Polícia Militar informa que no que tange aos seus policiais militares, ela tem adotado medidas de prevenção, orientando esse policial militar que, quando de abordagens policiais, sempre faça a limpeza de suas mãos e também amplie a higienização e limpeza das viaturas policiais mais vezes ao longo do turno de serviço. Não houve qualquer mudança na parte operacional. Os procedimentos continuam os mesmos e o atendimento ao público externo também não teve alteração. Esse policial militar que que sinta algum sintoma do coronavírus, que tenha alguma gripe, resfriado, febre, tem buscado os nossos núcleos de saúde e, de imediato, sendo afastados das atividades policiais até a realização de testes e a confirmação da necessidade, da possibilidade de retorno às atividades rotineiras. Por enquanto, a Polícia Militar adota essas medidas preventivas e não tem nenhuma mudança no comportamento operacional. O tratamento com as pessoas, com civis, também continua o mesmo, tanto em abordagens quanto prisões e apreensões. O Corpo de Bombeiros ainda não tem protocolos estabelecidos mediante essa pandemia. Eles estão alinhando com a Secretaria de Saúde a forma mais eficaz de prevenção. De qualquer forma, o Corpo de Bombeiros já tem um protocolo operacional de atendimento padrão que resguarda os servidores, até porque eles sempre lidam com a saúde. Mas esses protocolos, logicamente, devem ser intensificados. E aí a gente fala dos servidores da área da saúde. A Vigilância Epidemiológica de Uberlândia apresentou aos profissionais de saúde da rede pública e privada o plano de contingência para os casos suspeitos do coronavírus. A estratégia auxilia no monitoramento, na assistência correta aos pacientes e também na segurança dos profissionais da saúde durante esse manejo clínico. Durante o treinamento, foi discutido com os profissionais como deve ser o acolhimento nas unidades de saúde, o uso dos equipamentos individuais de segurança como luvas, aventais, máscaras e óculos. E eles também foram orientados quanto à forma de isolamento, coleta de material e até a transferência dos pacientes. O Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais também está orientando todos os médicos por meio dos canais oficiais online, publicando recomendações e respondendo aos questionamentos dos profissionais, conforme a orientação do Conselho Nacional de Medicina. Eu vou conversar novamente com os especialistas que estão aqui no nosso estúdio, Dr. Sérgio e o professor Carlos, porque os telespectadores continuaram mandando vários questionamentos e aí, novamente, eu vou transformar várias perguntas em uma só, começando pelo Dr. Sérgio. A gente está falando de grandes empresas que não liberaram funcionários, né? De grandes empresas que mantêm aí um ritmo normal de serviço, mas muitas pessoas trabalham em casas de família. São servidores que trabalham ali, jardineiros, empregadas domésticas, secretárias do lar ali, que não foram liberadas. E em muitos dos casos, doutor, os telespectadores relataram que essas pessoas continuam trabalhando mesmo em casas de pessoas que estão em isolamento. E aí, é rezar? Eu acho que cabe o bom senso novamente, né? Se a gente for olhar o protocolo, se essa pessoa, né, se esse profissional, ele tem idade acima de 60 anos, né, ou então está com algum sintoma e trabalha numa residência em que tem populações de risco, fator de risco, eu acho que deve ser bem conversado isso aí. O ideal seria que essa pessoa não continuasse realizando essa atividade laboral.
visto o fator de risco, né? Como a gente comentou, às vezes ela tem idade acima de 60 anos, às vezes não tem, mas trabalha em residência que tem a pessoa que tem idade acima de 60 anos. Então, se a gente for pegar o protocolo, a recomendação e tentar encaixar essa pessoa lá dentro, né? Dependendo de cada caso, ela às vezes tem indicação de não continuar exercendo aquela atividade. Professor, se essa pessoa pedir para não ir mais trabalhar e acabar sendo dispensada, ela pode mover uma ação contra essa família? Constitua um advogado e entre na Justiça Trabalhista. É perfeitamente possível que ela ajuize e ganhe uma ação no que diz respeito a isso para receber suas verbas indenizatórias, no que diz respeito a esse tipo de rescisão de contrato de trabalho. Então, assim, isso por quê? A situação hoje, e até as próprias orientações que têm sido dadas, é que se houver falta, essa falta não seja descontada do empregador. Então, ou seja, a gente tem uma medida excepcional que está se convivendo. O ideal é fazer o quê? É como o doutor Sérgio falou aqui, o direito ele existe para regular essas relações sociais a partir do bom senso. É empregador e a empregada doméstica chegar num termo de tipo, olha, como que a partir de agora nós estabelecemos esse tipo de relação social? Então, o melhor seria entrar nesse acordo. Se não for possível, ação judicial em cima. Vá, procure seus direitos, defender seus direitos na justiça. Eu agradeço a participação de vocês, agradeço também a participação dos telespectadores. Deixa eu dispensar os nossos especialistas, mas cumprimentando da forma certa, né, doutor? Tá. Aqui 2 assim, e aqui lá. também, porque aqui o coronavírus não chega. Muito obrigada pela participação.